bem? Começamos mais um TrilhaCast, hoje com a presença mais que especial, né, Wagner? Sim, então, já sentindo importante. A gente está cada vez mais chique, os nossos convidados, né? Isso é muito legal, a gente fica muito feliz, então não deixe de mandar para os amigos, para os contatos. Daqui a pouco eu vou apresentar quem está sempre comigo aqui, que é o Wagner, ou eu sempre estou com ele, né? Então às vezes ele começa apresentando. Então não esqueça de mandar para os seus amigos, para todos os seus contatos e mandar também para aquelas empresas que você que é parceiro do Trilha Jovem, conhece o Trilha Jovem, então manda para as outras empresas que ainda não conhecem, nunca ouviram falar, vai ajudar muito esse projeto do TrilhaCast e vai continuar ajudando o Polo Iguaçu, o Instituto Polo Iguaçu como um todo, que sempre teve voltado a colocar os jovens que não tinham conhecimento, não tinha habilidade para trabalhar ainda no mercado de trabalho, estava um pouco sem experiência, digamos assim, e aí o Trilha acaba dando esse empurrãozinho para que eles consigam o primeiro emprego, e vários deles o primeiro emprego formal da família. Então é muito legal, então manda para as empresas que você conhece, vai estar ajudando muito a gente. E agora aqui do meu lado, o Wagner, que sempre está comigo. Por favor, se apresente, Wagner, e manda a galera seguir a gente. Isso aí, pessoal, segue a gente aí, a gente está tendo um número positivo, né, de participação. Mantém o nosso emprego aqui. Isso que importa, continuando dando audiência aí, valorizando a causa, porque esse podcast aqui é para vocês e a valorização do nosso espaço aí, da cidade de Foz do Iguaçu em geral. Então a gente pede para que vocês também compartilhem, divulguem, para crescer cada vez mais o canal, para fortalecer aí. E também quero agradecer em especial hoje ao Estúdio Carambola. Esse estúdio que a gente está aqui hoje é o Estúdio Carambola. Então esse estúdio aqui, se vocês também sonham em fazer um podcast, venha conhecer o espaço aí, para que vocês... né, Wagner? Câmera, ar-condicionado... Perfeito, gente. É só chegar, sentar e falar, tá? Então, venha conhecer também o espaço. E o que temos hoje? Pede pra galera seguir a gente, Wagner, porque estão cobrando, né? Vocês não estão falando onde... Porque ou às vezes eles vêm no Instagram, ou às vezes eles olham pelo YouTube. Então fala onde encontrar a gente, como assistir esse episódio, pra galera realmente seguir, compartilhar e assim por diante. Fala aí. Nós estamos no canal do TrilhaCast, tá? Esse canal do TrilhaCast foi criado aí pelos projetos dos jovens nesse ano. Então é importante que você continue aí conhecendo mais sobre o Polo Iguaçu. O canal do Polo Iguaçu também, tem o canal do Polo Iguaçu, Instagram, Facebook, Polo Iguaçu 2SU, porque é diferente, a gente é internacional, a gente não gosta só de... chique. Do turismo também fala, né, que não pode colocar cedilha, né? Porque tem alguns países que não tem o cedilha. Então, por isso que o Iguaçu com 2S facilita essa comunicação internacional. Aí, óbvio, gente. Muito bom. O TrilhaCast também é cultura. Boa. Então... Isso aí. E hoje, Wagner, a gente está com a presença, né, ilustre aí de dois vereadores. Ainda a gente está esperando chegar a segunda, né? Mas agora com a Dinan. Então seja bem-vinda, Dinan. Dinan é vereador aqui da cidade. Eu acho que as pessoas estão mais... Está sendo cada vez mais comum, né, Dinan, a galera conhecer já o rosto dos vereadores, porque antigamente você escutava saber os nomes, né? Ah, já ouvi falar, acho que ele é vereador, fulano. Agora até o rosto por conta das redes sociais, né? Então seja bem-vinda, Dinan, se apresente aí, por favor. Bom, obrigado. Primeiro eu quero parabenizar essa iniciativa do TrilhaCast. Eu acho que é bastante ousado numa cidade como Foz do Iguaçu, que ainda falta muito para ter essas inovações que temos aí nas grandes cidades, mas o TrilhaCast vem acompanhar aí os podcasts aí famosos do Brasil, se Deus quiser. E obrigado pelo convite, né? Estamos aqui à disposição. Eu sou vereador de primeiro mandato, primeira vez que eu me candidato, me elegi. Estamos fazendo aí um mandato bastante comunicativo, coletivo e comprometido com os interesses da cidade e das pessoas. Muito bom. E, Wagner, isso é muito legal, isso que ele falou de comunicativo e tudo mais, eu vejo na prática lá, né? Porque vejo a Dinan, às vezes, em algumas reuniões lá no café, lá, no qual eu estou sempre lá também, no Café com Passagem, e eu vejo você conversando com as pessoas e volta e meia as pessoas também te abordam, né? Então, acho que isso é um novo momento, acho que da política, as pessoas, primeiro, posicionamento, acho que de um vereador nas redes sociais, que acho que, querendo ou não, eu arrisco a dizer que é a primeira vez que tem... tanto para o lado bom
quantas pessoas conhecerem, mas também às vezes pro lado ruim de ofender, sei lá, não sei se já chegou a ter isso, é até legal para você poder falar, mas também é bacana que tem uma comunicação um pouco mais direta, né? População quanto com os vereadores. Acho que é a primeira vez que tem a era digital está acompanhando o que está acontecendo na política, né, Ed? Sim, isso é muito interessante mesmo. Até depois da eleição, eu fiz uma reunião com as principais lideranças que me apoiaram. E aí, uma das lideranças falou assim: ó, Dinan, você teve aí 1.920 votos, foi expressivo, mas hoje, se você for ali no bairro, você não é ninguém na fila do pão. Essas 1.920 pessoas te conhecem e acreditam em você, mas, digamos, é uma amostra pequena dentro do universo de quase 300 mil habitantes. Então, o que eu posso dizer é que, por conta das mídias sociais, por conta da nossa atuação, hoje, se eu for no bairro, eu sou pelo menos alguém na fila do pão. Perfeito. Pelo menos isso. Ou seja, as pessoas eu acho que aquilo ali eu conheço, a vereadora Dinan e tudo mais. Isso é importante, tanto para as pessoas virem cobrar ou trazer alguma demanda da comunidade, quanto às vezes para criticar ou perguntar: poxa, por que você votou a favor? Por que você votou contra aquele projeto? Então as pessoas em geral estão antenadas, né? E eu acho que sim, é a primeira vez que as pessoas estão conhecendo, né, a cara de cada vereador e acompanhando pelo menos minimamente o que está acontecendo. Perfeito. E como é que... Quem é a Dinan? Queria que você faça um pouquinho da sua história. Exato, isso é boa. Apresentar você também, acho que advogado. Qual que era a Dinan da fila do pão antes de ser vereador? Boa. Que pediu o pão. Bom, eu sou nascido em São Paulo, vim com 2 anos de idade para Foz do Iguaçu. Vivi a vida inteira aqui. Fui para Curitiba fazer faculdade, sou formado em Economia na Universidade Federal do Paraná. Cheguei a cursar também Direito, mas não terminei. Optei por concluir a Faculdade de Economia. Fiz mestrado na Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né, em Desenvolvimento Econômico. Fui bastante ativo na universidade, no movimento estudantil. Eu acho que isso que mais me forjou para a política. Foi aquele momento que eu percebi que quando você se envolve em alguma coisa que você acredita, isso pode trazer muitos resultados, né? Principalmente quando isso se trata de um movimento, né, coletivo, que várias pessoas acreditam num propósito, num objetivo. Então, eu acredito sim na mudança através da política. Eu acho que, por mais que a política no Brasil esteja desgastada, é hora de cada vez mais pessoas com boas intenções se envolverem, porque é assim que a gente vai conseguir minimamente um passo, né? Não é só através da política, né? A política é um dos meios, a comunicação é outro meio de mudança, né? O ensino é outro meio, a sociedade civil organizada é outro meio, mas a política é essencial, né? Então, por isso que eu me propus a entrar ou a me candidatar, a colocar meu nome à disposição, fui eleito e estamos trabalhando. Que legal. Então você se formou na faculdade, era um cara muito ativo, né, presente na DCE, né, a parte estudantil ali da política, e aí você veio e você ficou um tempo aqui sem ser tão ativo, ou você já sempre foi filiado, sempre esteve por dentro do que estava acontecendo na política, só não era vereador ainda. Como que foi essa transição quando você chegou para Foz, depois dessa temporada de faculdade e tudo mais? Uma boa pergunta, porque no momento que eu era mais ativo politicamente, foi no movimento estudantil, eu nunca fui filiado a nenhum partido. Mas a gente tinha lá os movimentos de base, né? Conseguimos muitos avanços. Naquele momento também me coloquei fiz uma chapa para se candidatar a presidente do Centro Acadêmico de Ciências Econômicas da Federal do Paraná. Fomos eleitos 2 vezes seguidas. E junto com outros centros acadêmicos fizemos um movimento bastante grande aí para ter mais recursos, para ter várias mudanças que a gente queria na Federal. Depois desse período, né, quando eu saí de Curitiba e tudo mais, eu comecei a me dedicar mais ao trabalho, também depois fiz o meu mestrado. Então vieram outras questões na minha vida, mas eu nunca deixei de estar envolvido politicamente em alguma coisa. Legal. Então, por exemplo, quando vim para Foz, voltei para Foz do Iguaçu, né, depois de formado,
estava bastante ativo no Centro de Direitos Humanos em Foz do Iguaçu, também em várias questões relacionadas ao trabalhismo, por exemplo, a questões de trabalho e tudo mais, participava de conferências, enfim, eu sempre fui bastante envolvido. Claro que nesse período, além de não estar, depois de formado, além de não estar filiado, né, ainda a nenhum partido, eu não fazia parte formalmente de um movimento como eu fazia lá, na universidade, né, no movimento estudantil. Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, eu recebi um convite de me filiar a um partido e me candidatar. Eu não aceitei, porque eu estava no processo aí do mestrado. Há 9 anos atrás, eu recebi de novo de outro partido. Daí eu me filiei, né? Só que aí eu não me candidatei, porque eu vi que não era o momento. E na eleição passada eu acabei me candidatando pela primeira vez, né? E fui eleito. Que legal. Isso é muito legal, né, Wagner, de falar para jovens e tudo mais, e falar assim, porque tem vários que, inclusive que a gente encontra no dia a dia de sala de aula, que fala que meu sonho talvez seria eu ser político, né? Eu entendo que eu gosto de estar movimentando o meio onde eu estou e tudo mais. Então acho que a faculdade em si, esse momento quando você está se dedicando a uma universidade, né? Você está à frente de um grupo, é muito legal para pegar a experiência dessa organização, né? Você estar envolvido, pensando no coletivo, né? Não é só o pensamento pessoal, e sim no coletivo de classe, do determinado curso da faculdade, pensando na estrutura como aonde você está inserido, restaurante, área de festa também, né? Porque eu estava envolvido no DCE, a gente também era responsável dessa parte de entretenimento e tudo mais. Então acho que isso é muito legal para os jovens, um caminho de início ali, e também para entender que não é fácil. A gente não consegue agradar todo mundo, a gente, né, Wagner, a gente não consegue levar talvez a melhor das intenções não é interpretada desse jeito pelas outras pessoas. Então acho que é um caminho bem bacana para a galera que está ouvindo a gente. A gente já fala um pouco mais sobre esse processo, né, como que funciona, porque o pessoal pensa que é só chegar ali, assinar e falar, quero ir para amanhã. Não é assim. Exatamente. Tem todo um processo. Sim. Mas, Adina, eu queria que você falasse pra gente também qual é a função do vereador, assim? O que o vereador geralmente, depois de eleito, né, tem as suas objetividades, a sua proposta lá que você fez, mas chegou na Câmara, qual a função? Isso, a gente sempre gosta de fazer uma relação, Adina, com o trabalho, porque é o que os jovens estão pensando. Então, qual que é o currículo do vereador depois que ele é eleito? O que está lá escrito, que são as atribuições dele, né, velho? O que o vereador faz aí, que é bem importante, acho, para a galera entender. Se baseia mais ou menos em 3 atribuições, tá? São as principais atribuições de um vereador. Primeiro é fiscalizar o executivo. E quando você fala em fiscalizar o executivo, não é só fiscalizar, por exemplo, o prefeito, né? Ou as secretarias, também, mas é todo o serviço público. Todo o serviço público. Você vai ver como é que está a escola do teu filho, lá no CEMEI, você vai ver os postinhos de saúde, você vai ver como é que está a sinalização nas ruas. É tudo que tem a ver com o executivo, fiscalizar. Segundo, é propor e aprovar leis, né? Então, essa, em tese, é o significado de legislar, né? Então, leis novas ou rever leis que já existentes e etc. E o terceiro, que é muito esquecido, que todo mundo lembra do primeiro, do segundo, o terceiro é representar os interesses da população. Então você tem que estar em contato direto com as comunidades, com as pessoas, para entender as demandas, as necessidades, para poder lutar por essas necessidades, por essas necessidades, frente ao poder público. Então esses são as três grandes atribuições. E claro que dentro dessas atribuições existem alguns detalhes, né, que são bastante importantes, né? Vou citar um, que é a aprovação da lei orçamentária anual. Ou seja, dentro do segundo, que é o legislar, nós devemos aprovar um projeto de lei
que é enviado pela Prefeitura todos os anos, no final de cada ano, dizendo, no ano seguinte, qual que é a previsão de arrecadar, da arrecadação do município, e de tudo isso que vai se arrecadar, quanto vai para a educação, quanto vai para a saúde, quais são os programas em cada área, etc. Então é um dos pontos muito importantes, sim, né, que é uma vez por ano, esse debate, essa discussão da LOA e aprovação. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, o vereador que quer sentar lá e não fazer nada, ele passa despercebido. Mas o vereador que, de fato, quer trabalhar e quer cumprir com essas 3 atribuições, acredita em mim, 24 horas por dia é pouco. É pouco. Eu imagino porque, né, Wagner? Imagina que você, enquanto... se olhar esse tripé, né, que a Dina comentou, de fiscalizar, né, ou ser aquele que... Por favor. Outra convidada chegou. Seja bem-vinda. Desculpa, desculpa. A gente sabe da vida corrida. Não, mas hoje 24 horas é pouco. O vereador tá falando isso? Acabei de falar isso, ó. Não, imagina que você não pode... Tudo bem, você não pode andar de carro que você tá... deixa eu prestar atenção como está o asfalto. Você não pode levar, né, convite em família, vai lá num bairro que você não conhece e fala assim, meu Deus, esse bairro? O olhar é toda hora, não é? Você não tem como tirar. Não, agora eu sou só convidado, não sou vereador. Então, acho que é mistura e realmente imagino que 24 horas é pouco. Mas antes, né, da gente continuar comentando aí... Por favor, Yasmin, né, vereadora também, e aí se ela pudesse apresentar, e aí o Wagner até comentou quem é, como é, Wagner? Quem é Yasmin? Quem é na Vila do Pão? Quem é Yasmin? Fila do Pão, a gente falou. A gente falou, o Adina estava falando que ele era alguém depois da Fila do Pão, né? Então eu falei, quem era você antes de você que esteve na Fila do Pão? Então... legal. Bom, eu sou Yasmin Rachen, sou vereadora, agora eleita no último pleito municipal, né, de 2020. Tenho 26 anos, fui eleita com 24, então eu sou a mulher vereadora mais jovem da história de Foz do Iguaçu, tenho bastante orgulho disso. Que legal. E antes de eu ser vereadora, né, eu fazia Direito na Unioeste, né, concluí no mesmo ano, inclusive é bem emocionante essa parte, acho que os 2 diplomas são do mesmo ano, sabe, o diploma que eu colei grau na faculdade e o diploma de vereadora. São no mesmo ano de 2020, e eu fui uma universitária muito, muito ativa, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista esportivo. Não sei se a galera que está assistindo conhece também o que é atlética, o que é jogos, engenharia, jogos jurídicos, enfim. Então eu sempre fui muito ativa, principalmente aqui no Joia Fronteira, que é um jogos interatlética que a gente tem aqui em Foz do Iguaçu, né? E que é muito expressivo, a gente hoje movimenta, tipo, 3.000, 5.000 pessoas num final de semana, sabe? Então, a gente movimenta onde? Ali perto do Morumbi, né? Então, perto das praças esportivas, ali perto do Ouro Verde. Então, são lugares que a gente acaba movimentando muita economia e, enfim, todo esse setor esportivo mesmo do setor universitário, né? Então, eu era muito ativa nessa parte. Sou filha de professora universitária também é muito conhecida. Minha mãe, a professora Silvana, dentro desse meio. E antes da Fila do Pão, eu era essa universitária, né? Muito ativa. E hoje eu sou uma vereadora, acho que majoritariamente em defesa dos direitos humanos, da educação e do serviço público. Acho que num resumo rapidinho é isso. Mas foi perfeito, porque praticamente o Adnan também trouxe a experiência dele também na vida acadêmica e casa muito, né, com essa experiência. Fortalece muito isso. E é bom que os direitos, né, se casam também com essa proposta. É isso que eu ia falar, acho que querendo ou não, o vereador são eleitos, né? Inclusive o número do vereador tem a ver com o número da população da cidade, porque você foi eleita por uma classe ou por várias classes, né, para lutar pelo direito, né, toda essa questão. E aí é muito bacana que a gente tem então o cenário de hoje, né, o Dinan é economista e as também é advogada, né, eu formado em direito. Acho que é bem bacana para os jovens entenderem também que é importante, não só, isso é muito legal que é recente da gente não ter só aquela questão de qual a tua profissão? Político. Não, tem uma profissão anterior a isso, e aí eu coloco essa profissão à disposição para estar como vereador ou deputado ou assim por diante, né? Acho que é algo novo, né? Acho que essa questão que a galera se preocupa pelo menos saber quem são as pessoas, o que ela já fez, né? Completamente. E é importante também, né? Eu acho que reconhecimento depois de uma batalha, de um tempo ali que você se dedicou para você defender depois o direito daquelas pessoas que votaram em vocês.
vem e tem essa responsabilidade depois de estar lá, a representatividade em si é muito importante. Então, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada e desculpa o atraso de novo. Nada. Toca aí, Thiago. Legal. A gente estava falando, então, acho que dessa questão que o Adnan trouxe bem colocado, que seria o tripé ali, né? Fiscalizar, trazer propostas de lei, ou aprovação delas, ou a reformulação das que estão vigentes, algo assim. E o terceiro, que seria essa voz do povo em relação a ser ouvido pela aqueles que estão realmente executando, tanto o prefeito e também os vereadores. Qual que é o caminho que alguém está ouvindo a gente tem uma reivindicação, por exemplo, que eu acho que imagino que vocês todo dia escutam, né? E inclusive acho que imagino que vocês fazem questão disso, né? Qual que é o caminho que alguém que tem um problema relacionado ao seu bairro ou a sua profissão, sei lá, precisa fazer para que realmente aquilo ande, para que chegue como lei ou como alguma discussão desse tema. Então tem um caminho, né? E a segunda pergunta, acho que qualquer um dos dois quem quiser falar, e a segunda pergunta também tem a ver com isso, qual é os trâmites, né? Então veio essa reclamação, então tem o caminho disso. O que vai acontecer a partir daí? Então vocês fiquem à vontade, quem quiser. Por favor. Eu primeiro? Os caminhos, eu acho que depende muito dos vereadores, né? Cada um tem o seu estilo e tal, mas uma coisa que é universal para todos e para todas que estão ali trabalhando é ir até a Câmara, né? Perfeito. Então, você tem algum problema ou quer levar, muitas vezes não é problema, sabe? A gente fala como se só se fosse, problema, né? Mas não é. Muita gente visita a gente lá nos gabinetes e leva projetos, leva ideias, né, vereador? Então, olha, eu trabalho com isso, isso é muito legal. Olha, eu trabalho com essa população aqui. Às vezes é até servidor público ou servidor no privado mesmo. Uhum. Olha, eu trabalho com esse público aqui, com esse segmento e decorrente da minha experiência, eu vi que se fizer dessa forma, se absorvesse assim, seria muito melhor, ou o fluxo seria melhor. Como que dá pra fazer? E daí a gente mobiliza reuniões e vai até a secretaria competente, faz também, eu percebo isso muito também do meu colega vereador, a gente na verdade, vizinho de porta, sabe? Então, as duas portas bem parecidas, então a gente se acompanha também nas redes sociais e vê essa movimentação, né? Então tem esse caminho, que é o mais tradicional e o infalível, que é ir até a Câmara, conversar com os vereadores, mas na maioria, assim, eu digo por mim, né, eu sou muito ativa nas redes sociais, então, olha, tem o meu Instagram, inclusive já vou, né, @yasrachin, quem estiver assistindo, tem o meu Instagram, tem o próprio Facebook, no Instagram mesmo tem um link na bio, lá tem um WhatsApp, tem um canal que eu tenho também que chama Vereador Reconhecido, que é uma coisa, é tipo um LinkedIn de político, assim, bem legal, que fica só, tipo, as coisas que a gente faz no trabalho lá, então, requerimentos, indicações e tal, que a gente vai explicar daqui a pouco o que é, né? Então, fica tudo isso lá também dá pra conversar. Então, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, aonde quiser. No Twitter, né? No TikTok, eu tenho BeReal, eu tenho tudo. Então, aonde a pessoa quiser falar comigo, a gente ou resolve pela própria rede social, ou a gente vai marcar um café, uma reunião, e eu vou ficar muito feliz de atender a pessoa no gabinete também. Então, essas são as formas, assim, de atender. Muito legal. Rede social, acho que a galera é muito ativa, né? E depois que, então, foi lá, ou eles foram lá, ou chamaram através das redes sociais, sei lá, qual que é o caminho que isso, depois dessa demanda, ou que seja de ideias, né? Que ótimo que tenha ideias, acho que a pessoa já traz acho que vai trazer uma nova solução e tudo mais. Qual que é o caminho, passo a passo aí, Edna, depois que vocês recebem e acolhem isso? Sim, nós, enquanto vereadores, nós temos de imediato 2 instrumentos que podemos usar, que é a indicação e o requerimento. Então, se chegou uma demanda até você pode fazer uma indicação ao prefeito. Né? Indicamos que naquela região tem uma escola que precisa de uma reforma, por exemplo. Né? Então, a gente faz a indicação. Muitas vezes, antes da indicação, a gente orienta o cidadão a fazer diretamente um protocolo. Então, por exemplo, uma árvore está caindo na casa. Então, é uma demanda individual. Né? Então, não é do bairro inteiro, mas é de uma pessoa. Mas é importante, é uma questão de segurança da própria vida da pessoa, né, e da família. Então, a gente, antes de fazer a indicação, a gente fala, olha, faça um protocole ali, um pedido à prefeitura, e existem vários meios, pode ser no protocolo, pode ser através do aplicativo da prefeitura, enfim, e depois a gente ainda reforça com uma indicação. Quando é algo mais coletivo, a gente já faz a indicação de cara antes da pessoa protocolar algo.
Quando precisamos de mais informações, aí a gente faz um requerimento antes de fazer a indicação. E o requerimento, a prefeitura geralmente tem 30 dias para responder, e através dessa resposta a gente tem informações para elaborar melhor a indicação. Quando é algo um pouco maior, daí a própria vereadora Yasmin também já fez muito isso, geralmente a gente chama a comunidade para discutir e muitas vezes até faz uma audiência pública. Antes da gente fazer uma indicação, né, porque ainda a gente conversou com poucas pessoas, vamos ouvir mais pessoas e mais especialistas. Então a gente faz uma audiência pública onde cada um coloca a sua opinião sobre um determinado tema para poder aí encaminhar. Também tem os projetos de lei, né, que, como a vereadora Yasmin disse, às vezes chega a pessoa, não é reclamando, mas olha, eu tenho uma ideia interessante que pode virar lei. Então traz para a gente avalia, elabora. Então são vários meios que a gente pode encaminhar as demandas que vão chegando até nós. Só para complementar o vereador, eu acho que esses 3 pontos são os pontos que a gente consegue agir, vamos dizer assim, lá dentro da Câmara. Mas a gente também consegue fazer várias coisas fora dela também. Então, por exemplo, eu me atrasei por quê? Me atrasei porque eu estava numa reunião junto com a Procuradoria do município, com o prefeito, com uma categoria, né, uma carreira de engenheiros, arquitetos e geólogos que estão com uma defasagem de salário. Então a gente fez eles fizeram um estudo que demonstra que o salário inicial aqui é muito abaixo, tanto do piso quanto com relação aos outros municípios, inclusive aqui em volta. Municípios mais ou menos que a gente pode comparar o porte, tipo Maringá, alguma coisa assim. Então foi feito um estudo muito bem embasado e a gente está desde abril, então olha só, nós estamos em dezembro quase, né? Nós estamos desde abril conversando com a administração sobre isso, buscando meios de poder fazer essa valorização de uma forma que não impacte também na previdência, porque a gente também tem um problema previdenciário em Foz do Iguaçu, enfim. Então aí a gente vai equilibrando os pratos. Isso não é uma indicação, isso não é um requerimento, isso não é um projeto de lei, mas a gente está trabalhando, né? Então ontem de manhã a gente foi numa escola, né, Gabi? Até postei hoje, foi muito fofo. A gente foi numa escola fazer um trabalho que era com as crianças, de apresentar para as crianças dos 4º anos da Escola Municipal Antônio Gonçalves Dias sobre o trabalho da administração pública. Aí eles fizeram cartinhas, daí eles falaram assim, vereadora, aqui na escola, nossa quadra não é tão boa. A gente queria que melhorasse o piso. Ou, tipo assim, lá na minha rua tem um buraco que é muito ruim. O carro do meu pai sempre trava quando passa por lá. Então, foi contando coisas para melhorar a comunidade, a sociedade. Então, tipo, isso não é indicação, isso não é requerimento, isso não é projeto de lei. Mas é a gente trabalhando também, sabe? Então, é legal falar um pouco disso, porque desmistifica um pouco o nosso trabalho, né? Que não é uma coisa só de papel também. Não dá para mensurar o trabalho de um político. Eu tenho 40 projetos de lei. Tá, mas será que só isso é relevante? Não, tem várias outras coisas, né? Com certeza. Inclusive, isso corrobora com o que a gente estava conversando antes da vereadora chegar, que é a terceira atribuição, que é representar a população, representar as demandas da população. Para você representar, você tem que estar em contato com elas, você precisa ouvir. Se você não está no dia a dia ali, por exemplo, visitando a escola para ouvir as crianças, ou visitando a associação de bairro, ou visitando o postinho de saúde para ver se os pacientes estão ali, enfim, conversando com as pessoas, com as comunidades, você não consegue dar encaminhamento a qualquer tipo de estratégia para poder atender ou brigar, lutar por essas demandas frente ao poder público. É muito, acho que primeiro de tudo é ouvir realmente, né, porque eu imagino que só de eles estarem sendo escutados por vocês ou pela equipe de vocês, acho que já é um ótimo caminho, né? As pessoas tendem foi ouvido pela primeira vez, sei lá, ou depois de muito tempo, e acho que também tem essa questão de vocês darem uma representação para algum determinado grupo, né? Então, quando tem, por exemplo, imagina uma reunião como essa, tem um vereador presente, ele traz também a questão de, a gente está sendo observado, aquele grupo, será que essas informações são verdadeiras também? E, ao mesmo tempo, traz uma representação de um peso de alguém que tem poder ali em algum determinado momento frente à questão da cidade, né? Então, acho que isso é muito, muito legal. A importância também, né, de ver alguém do legislativo lá com eles, de conhecer o espaço, né? Porque, querendo ou não, quem é o mais carente, eles têm essa dificuldade, né? Sabia que na antiga, lá atrás, 1815, se não me engano, a casa onde se reuniam os líderes e tudo mais, eles chamavam Casa do Povo.
não era Câmara dos Vereadores, começou sendo chamado Casa do Povo, que é justamente onde eles tinham que se encontrar para tomar uma decisão frente o coletivo ali, e aí ali ia ser tomada essa decisão. Então, tipo, tinham minimamente se organizar antes de chegar na casa, e aí depois trazer o que eles se organizaram e colocar como tema. Então, acho que é bem isso que vocês falaram ali, a Câmara é o endereço da Casa do Povo ali para ter esse primeiro acesso, né, velho? É turismólogo, Nada. Mas é muito legal, acho que essa questão, a galera às vezes não conhece nem onde fica, né? E também tem que... quando vai fazer essas reivindicações, tem que saber que tem um tempo, né? Não adianta ela pedir para fazer amanhã. Isso. Boa. Amanhã não pode ser, meu pneu tá furando, o asfalto não foi feito e pediu ontem. Então tem um processo. Então geralmente esse processo também demora, porque tem dentro da Câmara também, os gabinetes se reúnem por ações específicas. Saúde, educação, transporte. Como que é feita essa distribuição também? Então, é uma coisa que foi indo meio natural, assim, né? Tipo, acho que cada um de nós tem uma pauta, e isso não significa que a gente não trabalhe pela cidade toda, né? Mas, porque, por exemplo, todos os projetos do prefeito, a gente vota e discute, né? E a gente tá lá em todos. Então, não quer dizer que a gente seja uma única pauta. Por exemplo, o vereador Edina fala sobre, sei lá, o transporte coletivo. Então, ele não fala sobre mais nada. Então, ele não vota sobre a saúde, então ele não é bem assim, sabe? Então, a gente tem, sim, incidência sobre tudo, mas tem coisas que você vai ter mais atuação. Porque não tem como, eu acho que é matematicamente impossível você estar incidindo sobre tudo e saber bom em tudo, né? Também, né? Então, foi rolando uma divisão, assim, um pouco mais natural. Logicamente, algumas pautas são mais concorridas, vou colocar entre aspas, tipo, tem mais de um vereador nela, né? E algumas não, né? Então, foi uma coisa, assim, que dentro do nosso trabalho foi indo meio naturalmente. Não cheguei assim, vereador, da juventude, ninguém mais legisla, só eu aqui. Isso nunca aconteceu, sabe? Pelo menos eu não vi acontecer, nem comigo e nem perto de mim. Então, mas a gente tem comissões permanentes, né? E tem algumas comissões especiais também que são temporárias, mas nas comissões permanentes, os membros se renovam todos os anos e cada comissão tem um tema específico. E essa comissão, ela serve para, tipo assim, é como se eu que peguei a relatoria de um projeto, que eu sou dessa comissão, é como se eu estudasse esse projeto um pouco mais para fazer um parecer e depois esse parecer vai ser lido para os demais colegas entenderem um pouco melhor sobre isso. Quando a gente escuta muito do Congresso Nacional, né? O deputado fulano de tal foi relator. O que significa isso? Significa que ele fez um estudo, ele foi designado para ser o relator, por ele estar em alguma comissão, para fazer um parecer um pouco mais aprofundado. Porque é um volume muito gigantesco de coisas, então isso é uma coisa que acaba embasando os outros pares para poder tomar uma decisão e até ver a própria opinião do colega ali e tal. Então essas comissões são formadas também, votação, né? A gente tem as votações internas e cada um tá lá na comissão que acha que tem, né, afinidade, exatamente. Né? Então, e aí acaba até, depois de ser relator de algum tema, acaba até dando prosseguimento àquele tema, porque ele estudou tanto, né, virou um especialista, digamos, em relação àquela discussão, e ele vai aprofundando cada vez mais sobre aqueles temas. Por exemplo, a gente até fez um combinado recentemente lá na Câmara, quando é projeto de lei que vai fazer alguma desapropriação, ou vai mexer em algum terreno. A gente combinou, quem for o relator do projeto, vai lá e dá uma olhada, ver se não está morando gente, porque já aconteceu de fazermos a aprovação de algo que não era bem assim. E daí foi voltado atrás, revogamos a lei e tal e tudo. Então a gente vai fazendo esses combinados, porque é muito importante todos esses estágios antes também, né? De fazer esse estudo aprofundado e tudo mais. Então as comissões são bem importantes. Mas com relação a tema natural, assim, foi uma coisa, né, vereador? Não foi nada imposto. Não, eu acho que assim, cada um tem algumas afinidades. Né? Então, isso naturalmente, a gente acaba prestando mais atenção nessas afinidades, mas nunca deixando de lado todas as outras pautas. Porque, querendo ou não, todos os vereadores votam nos projetos de lei e tudo mais. E chega a demanda de toda a população. Eu imagino que determinados temas vocês são até cobrados, né? Tipo, a gente colocou, a nossa classe ou nosso bairro colocou vocês lá, então, por favor, ajude a gente, né? Então, acho que imagino que vocês são cobrados também por conta dessa afinidade, por conta da galera que... Agora, uma coisa importante, duas coisas assim muito importantes, né? Que o Wagner estava falando aqui.
que não é do dia para a noite que as demandas vão ser solucionadas. Isso. Mas uma coisa importante para a população saber, claro que a maioria sabe, mas às vezes no calor da emoção acaba deixando de lado algo essencial, que quem faz é o executivo e não os vereadores. Então, tem um buraco ali e tal. Nós fazemos indicação, nós ficamos ligando para o secretário, mas resolve porque é essencial, está quebrando o carro, tem criança indo para a escola e não tem lombada e tal. A gente fica atrás cobrando, mas quem faz é a prefeitura. O vereador não tem nenhum poder de fazer, de executar. E também nem dinheiro, nem orçamento, nada, não tem. Né? Então isso é muito claro, é muito importante que fique claro. Perfeito. E a segunda questão é a importância das comunidades se organizarem para pedir também, para cobrar, na verdade, não para pedir, os seus direitos. Então, às vezes, não é só o vereador. Eu vou dar um exemplo simples. Né? Tinha uma rua de um bairro, o bairro inteiro foi asfaltado, menos uma rua. Essa rua não foi asfaltada porque tinha um projeto que ia ligar 2 avenidas que passavam ali do lado. Então aquela rua ia deixar de existir para se tornar uma avenida dupla. Então não tem cabimento asfaltar ali, sendo que depois ia ter que quebrar, ia fazer a drenagem embaixo e depois fazer uma avenida. Me chamaram, né, no bairro que eu mais fui votado, inclusive, aí eu falei, olha só, pessoal, vamos fazer um abaixo-assinado. Vocês vão fazer um abaixo-assinado e colocar que vocês querem um asfalto provisório, aqueles que eles criticam, chamam de casca de ovo, às vezes, provisório, né, sabendo que vai ser de menor qualidade, enquanto não veio o outro, porque realmente está muito feia a rua e está tendo problemas. E que espera o mais rápido possível que seja feita a avenida. Né? Fizeram abaixo-assinado, tal. Foram lá, protocolaram. Eu peguei a cópia desse abaixo-assinado, fiz uma indicação, né, e colocando, isso aqui é uma demanda popular, né, da comunidade, coletiva, e anexei a indicação e tudo mais. E ficava ligando direto para o secretário. E saiu a rua. Então, assim, a comunidade, as pessoas têm que entender que elas também têm responsabilidade e elas têm, além do direito, elas têm um poder que, quando elas se organizam, elas conseguem enxergar esse poder. Então isso é muito importante também e a gente faz esse papel de orientar. Então a gente faz, se a gente for pegar essas 3 atribuições, na verdade, como eu disse, se a gente realmente quer trabalhar em favor do povo, a gente faz muito mais do que isso. Né? Mas é assim que a gente vai mudando inclusive a consciência dos cidadãos. Sem dúvida. Isso fortalece muito o que eles já trouxeram, né? Da participação universitária. Porque acho que esse processo ali foi a semente para chegar no perfil que vocês estão hoje de exercer como vereadores, porque deram base, né, de um caminho para chegar e ter muito mais âmbito na fala ali de cobrança, porque ali geralmente na universidade porque traz esse gasto. Eu acho que eu sempre falo para a galera em sala, Wagner, acho que tem a ver com o que vocês estão trazendo, que até para a gente fazer, sei lá, qualquer coisa em casa, você morando com mais gente, irmãos, quem tem família grande, sei lá, exige minimamente essa organização, né? É aquela coisa, você reclamar, vai falar de novo, você tá falando comigo, aí você não reclama, aí você se junta com 2, 3, 4 irmãos para falar que a janta não tá muito boa, e aí você vem com os 4, e aí agora eu tô porta-voz dos 4 e tô falando que a janta não tá muito boa, mãe. O que ela vai fazer? Fala, vocês se reunir contra mim, né? Provavelmente vai dar chance de eles mudarem aquilo que eles estão passando, porque realmente exige essa política de você se minimamente organizar ali, falar coisas que às vezes é só você que está achando e falando em nome dos outros. Aí você fala, peraí, agora essa partezinha não está falando em meu nome, está falando o seu. Então desculpa. Aí organiza a fala, organiza o processo e aí leva para quem realmente tem que discutir, né? Porque eu acho que é muito importante essa parte da organização, porque tudo é normal, né? Nossa, a gente quer jogar para os outros. Resolve aí, você tem que resolver, né? Não, mas espera aí, você conversou com o seu vizinho da frente? Será que ele está com essa mesma demanda? Então acho que esse processo é muito importante, que joga responsabilidade também para o povo. Eles têm esse direito, mas também tem o lance de se organizar, né?
Acho que é mais ou menos esse processo. Tipo, pegar e falar, não, mas cadê o líder da comunidade? Cadê o presidente da comunidade? Eu votei nele para ele fazer isso. Então, ele tem que fazer esse movimento, mas tem que partir também da população para me levar a isso, ajudar, questionar, buscar meios para poder facilitar que seja mais clara a proposta. É mais ou menos por aí, gente, que vocês vejam que também vem algumas demandas que às vezes eles se organizando minimamente com certeza vai mudar aquele estado do que, né, às vezes só reclamar e não, por isso que às vezes anos, né, porque acho que do jeito que Foz do Iguaçu é gigante já, né, a gente está com cada vez os bairros mais distantes, né, então falando aí acho que, sei lá, 270 mil habitantes, é isso mais ou menos, fora o pessoal do Paraguai, que também reside aqui, né, tem todo esse detalhe. Então, acho que é muito grande pra gente acabar sabendo de tudo, né? Não tem bairro que eu nunca fui de Foz. Eu, morador de Iguaçuense. E eu acho que isso é muito importante e o contrário também. Então, é importante a população se organizar para levar a demanda para os vereadores, mas é muito importante também os vereadores terem a consciência de, tipo assim, teve uma ideia ou recebeu uma demanda, parar, e isso é uma autocrítica também, porque às vezes a gente chega no começo, né, vereador, e você quer, meu Deus, você quer fazer projeto de lei, entendeu? Você quer fazer, e daí você começa a tirar, assim, do fundo do baú e de todos os lados que tem, ideia daqui, ideia dali, e começa a querer fazer as coisas sem, peraí, você pensar se isso é realmente necessário para a sua cidade, para o seu município, para a sociedade que vive ali, para as pessoas que vão ser atingidas. Então, isso foi uma coisa que eu, inclusive, errei bem no meu começo. Eu lembro que eu fiz uma... não lembro se eu assinei uma indicação, não sei se foi um requerimento, uma indicação, enfim. Foi de um colega que convidou e sem consultar a parte que seria atingida naquilo, sabe? Que seriam pacientes do hospital. E eu assinei na maior, assim, felicidade, achando que aquilo era muito bom, porque na minha cabeça era. Pra mim era, mas não era eu que estava sendo internada, não era eu que iria viver aquela realidade ali, dentro daquela proposta, daquela indicação. E aquilo foi muito, muito, muito no comecinho do mandato. E aquilo me marcou muito. Então, a partir daquele momento, absolutamente tudo que a gente faz, eu coloco no coletivo, porque lá no gabinete, lá no mandato, a gente faz tudo junto, assim, a gente pensa tudo junto, nós e os assessores. Não sei se o vereador já falou quantos que a gente tem, quantos assessores ainda a gente não tem. Então vamos falar, a gente pode falar disso depois, até falar o que cada assessor faz. Quando eu comento, a galera gosta muito de saber, né? Sim. A gente pode falar sobre isso. Então, é o próprio parlamentar parar e pensar, beleza, esse projeto é bom, a ideia que eu tive é boa, gostei, mas isso aqui afeta quem? Afeta esse campo, esses profissionais e esses usuários. Então vamos conversar com todo mundo para ver se é uma boa ideia, sabe? Não necessariamente uma audiência pública e tal, mas consultar todas as partes envolvidas. Às vezes um tererê já resolve. Já resolve. Um café ou qualquer coisa. Você ir até lá, perguntar, dar uma sondada um pouco maior, ter esse cuidado, mesmo quando é uma indicação, sabe? Não necessariamente só quando é um projeto de lei, mas tudo. Então eu acho que isso foi uma coisa muito marcante para mim. Na época eu retirei a assinatura, né? Vieram algumas reclamações nesse sentido. Poxa, mas você não pensou nisso? Daí eu lembro que eu fiz até um post falando, pessoal, fiz uma autocrítica, realmente errei, já pedi a retirada da assinatura, isso não vai acontecer novamente. E graças a Deus isso nunca mais aconteceu, né? A gente toma esse cuidado e acho que é uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida. Que legal. É importante também, né? Porque a gente, geralmente, essa rotina você vai pegando com a experiência. Com a vivência. Lógico, com a vivência. Ainda mais a gente está falando de 2 vereadores de primeiro mandato, né? Acho que... Você já passou por situações também? Olha, de assinar algo e depois retirar a assinatura, não. Eu até agora não passou, mas assim, é bom frisar que ninguém é infalível, né? Então o erro é normal. Sim. O importante é que depois do erro você faça a avaliação autocrítica, né? Isso é importante em todos os sentidos. Perfeito. Né? Para todas as pessoas em todas as áreas, mas principalmente para representantes da população, né? Sim. E geralmente chega muitas pessoas vocês, assim, né? Vocês têm que ter um jogo de cintura muito grande para saber filtrar o que estão trazendo, se é de uma malícia, se é para beneficiar alguém, se é para atingir mesmo aquela população. Então eu acho que para vocês tem que ter muito essa resiliência, esse filtro. E no começo, assim, eu tinha um pouco de medo, tipo, será que se eu recusar de assinar isso com esse vereador, será que ele vai achar que eu tô, sei lá, que eu não gosto dele, ou ele não vai querer mais falar comigo? Tipo, sabe, primeiro, segundo mês, assim. E hoje, nossa, isso nem passa pela minha cabeça, sabe? Eu não consigo nem quantificar para vocês quantas vezes eu neguei de assinar, simplesmente porque não fazia sentido para mim.
É simples, tipo, tá tudo bem, a proposição é sua, eu vou votar a favor, não tem problema nenhum, mas não faz sentido eu assinar com você. Muito obrigada, sabe? Tipo assim, tranquilo. E fica bem entre ambas as partes. E esse filtro que até o Wagner comentou e tal, e eu acho que dentro do que você comentou que a galera gosta de saber, quem é a equipe por trás da Dinan e da Yasmin? Porque, cara, imagina, eu vi de todos os lados. Ter toda essa questão de demanda e tudo mais, e tem mais gente trabalhando, obviamente. Então, como que funciona essa questão das equipes aí? E como que vocês chamam? Vocês chamam assessores. Muito bom. Quantos são? E se quiser falar também os nomes, fica à vontade. Você quer falar? Bom, são 4 assessores, cada vereador tem direito a 4 assessores, né? Então, ele tem a liberdade de indicar quem ele quiser para ser. No meu caso, eu dividi um pouco também por atribuição. Acredito que seja também o caso da vereadora Yasmin. Então, eu tenho uma assessora, que é a Luísa, que ela é responsável pela comunicação. Eu tenho um assessor, que é o Issan, que ele é responsável por toda a parte legislativa. Então, elaborar projetos de lei, analisar o que está sendo discutido e tudo mais. Eu tenho o Eleandro, que faz a parte mais burocrática de quando a gente recebe as demandas dos cidadãos ou demandas de comunidades, demandas grandes, para realmente entender melhor, ligar nas secretarias, olha, está tendo uma reclamação assim, é assim mesmo que está acontecendo na escola, né? Por que está acontecendo isso? Então, para entender, fazer, vamos dizer, depurar, né, as demandas que vão chegando. E tem o Ali, que eu chamo de chefe de gabinete. A gente não tem essa nomenclatura, são todos iguais, mas ele me ajuda a chefiar, a organizar todo o gabinete. Então, ele faz de tudo um pouco, me acompanha também, então a gente fica nesse processo. Então, eu costumo dizer que nós somos 5 trabalhando na vereança, não é só a vereadora Dinan, nós somos 5, por isso que a gente tem que dar conta do máximo de coisas possível. Não dá para abraçar tudo, mas a gente consegue fazer bastante trabalho. Lá no meu também divido assim um pouco. Eu tenho... Vou começar por quem está aqui, né? Eu tenho a Gabi, que é a minha assessora de comunicação. Dá um oi, Gabi, pra galera. Vem aqui rapidinho, dá um oizinho assim. Ela odeia. Olha lá. Aê, essa é a Gabi, gente. Tá filmando, foi filmada. Ela odeia. Lá na escola... Ela nunca mais vai me cumprimentar. Mas pode. De manhã que eu falei, ontem que eu fui na escola, né? Da primeira vez que eu fui, nossa, daí eu fiz ela se apresentar e falar o que ela fazia pras crianças. Ela foi pras crianças. Aí depois a gente foi fazer um workshop, né, na Semana do Servidor. Daí eu falei, ei, vamos lá comigo que é sobre comunicação. Não, eu já falei pras crianças. Minha cota do dia já. Então a Gabi tá comigo desde o começo. A Gabi, na verdade, a gente é amigas há muito tempo e a gente foi aprendendo juntas como que era esse negócio de fazer a comunicação política, sabe? Então a gente estudou um tempo juntos, a gente já fez vários outros cursos juntas também, a gente tem bastante história. E aí a gente foi desenvolvendo o nosso próprio método, nosso próprio jeito. Ela é muito parecida comigo, de tudo, assim, de pensar, de escrever, de analisar, de gostar, até dos próprios parâmetros, das cores. A gente é muito parecida. Então, as coisas que ela produz é muito fácil pra mim, né? Porque eu gosto de tudo. Então, ela tá comigo sempre, ela que pensa na produção do conteúdo, ela que faz a captação desses vídeos do dia a dia e tal. E ao longo do mandato, a gente foi tendo necessidade de ter mais uma pessoa na comunicação, né? E esse ano entrou o Renato, que é meu assessor de comunicação também, que eu tenho 2, né? Metade, olha como que eu dou muita importância, porque metade da minha assessoria é pra isso. Ele é designer, então ele faz toda a questão do design, ele que faz as artes, ele que faz a edição dos vídeos. Ele hoje que alimenta os meus portais, tipo, ele que faz o jornal. Eu tenho todos os meses, sai um documento que fala tudo que eu fiz naquele mês. Todas as reuniões que eu fui, todas as visitas, todas as sessões, tudo que eu fiz no meu trabalho sai naquele jornal. Então a Gabi faz, ele faz o resumão, que é todas as minhas atividades legislativas, todas as indicações e tal. Então a gente se divide assim. Estamos tentando ainda se organizar, né, Gabi? Dentro da comunicação, para eles poderem respirar. Daí fora da comunicação eu tenho a Clary. A Clary é minha chefe de gabinete também, que a gente instituiu, né? Que não tem essa coisa oficial. Mas a Clary é tipo assim,
que resolve tudo, sabe? Ela é muito desenrolada, então ela faz toda a questão da minha agenda e ela é uma pessoa tão sensível, assim, que ela se preocupa até, por exemplo, se no meu dia vai ter horário para eu almoçar, para eu comer, essas coisas assim. Então ela é quem organiza a minha vida, recebe todas as demandas, ela cuida do WhatsApp do gabinete, então tudo que vem de mais sensível, assim, ela que faz. A pauta, por exemplo, da mulher, ela que cuida, a pauta da pessoa com deficiência, ela que cuida, então a gente divide também um pouco em pautas. Que a outra pessoa, que no caso é o Ney, que não sei nem cadê, porque foi ele que me trouxe. Ele nem entrou. Ele tava por aqui. Ele tava por aqui? Então, ele anda comigo 24 horas por dia, tipo, ele não me deixa sozinha nunca. Ele dirige, né, porque aí a gente vai resolvendo coisa e tal. E ele fica comigo o tempo todo e ele faz também toda a correria, sabe? A pessoa correria. Ah, precisa ir lá na secretaria tal, vai o Ney atrás. Ah, precisa não sei o quê, vai o Ney atrás. E ele também faz daí uma parte, outras pautas, né? Ele mais da educação, ele foi agente de apoio, então algumas pautas a gente dividiu com o Ney. Sinalização, obras, então a gente dividiu um pouquinho entre a Clara e o Ney ali as pautas. Mas no geral é isso. Perfeito. Muito legal a gente saber que tem realmente uma equipe e que mantém, né, meio que o porquê de vocês terem sido eleitos, manter esses temas fazendo acontecer, né? E acho que dentro disso também, que eu acho que é interessante, né, Wagner, a gente trazer, tem a palavra, ou as palavras, né, emenda parlamentar. Quando a gente escuta falar emenda, a gente pensa assim, algo ruim, né? Tipo, sabe, tem que emendar fio, emendar alguma coisa de casa, trazer aquela gambiarra, famosa gambiarra, mas o que quer dizer essa palavra, primeiro de tudo, né? Que a gente sempre escuta, acho que em TV, a galera realmente vê, tá presente, talvez no dia a dia, por escutar falar, e qual que é o papel dela presente hoje na prefeitura, assim, que realmente isso influencia, qual que é a ação que tem por trás dessa palavra. Então, se vocês puderem explicar, é bem legal, porque acho que é uma palavra que está muito no dia a dia, né? Sim. Bom, emenda parlamentar tem 2 significados, mas geralmente quando se fala em emenda parlamentar é uma parte do orçamento do município que os vereadores têm para poder indicar para onde vai. Uhum. No caso de Foz do Iguaçu, a lei orgânica, ela não é só indicar. Ela é uma emenda impositiva. Uhum. Tem que ser feito. Em outros lugares não necessariamente é assim. Uhum. Né? O prefeito faz se ele quiser. Aqui não, aqui é uma emenda impositiva. Então, por exemplo, por ano tem em torno, mais ou menos, de 1 milhão por vereador, mais ou menos. É 1,2% da receita corrente líquida. Exatamente. Não tem um valor fixo. Não, mas, por exemplo, entre 900, ano passado foi 800 e quase 900, esse ano é quase 1 milhão. Uhum. Então vamos arredondar para 1 milhão para a população entender. Então 1 milhão, esse 1 milhão, cada vereador tem 50% para indicar para a saúde e o outro 50% para qualquer outra área. Uhum. Claro que tem critérios, tem condições bem rígidas, não pode ser para qualquer coisa. Tem que ser de interesse público, tem que ser uma série de questões. Então você acaba indicando, e aonde você indica, se estiver dentro daqueles critérios, aí a prefeitura tem que destinar os recursos àquilo. Né? Perfeito. É isso. Não sei se era isso que você queria falar, mais ou menos alguns critérios, vocês lembram? É interessante pra gente falar, porque senão a galera vai falar assim, então fechou, minha cesta básica pode ser esse caminho aí. Então, quando é diretamente para uma entidade, por exemplo, essa entidade tem que ter utilidade pública há pelo menos 1 ano, tem que comprovar a idoneidade dos diretores a cada ano, enfim, mandar relatório. Então, assim, não dá tipo assim, pro Thiago, vou mandar lá pro Thiago. Não é bem assim que funciona, sabe? E não é só para entidades também. Tipo, se você tem um projeto da assistência social, por exemplo, e não tem uma entidade objetiva, assim, você pode sentar, por exemplo, com a equipe da assistência social, mandar o recurso para lá e o próprio órgão público desenvolver o projeto, sabe? Não precisa necessariamente ser para alguma instituição sem fins lucrativos privada, não. Mas para o interesse coletivo mesmo, até para o órgão público, isso é legal. E a outra emenda que o vereador comentou, que ele falou de 2, né? Essa que eu acho que é a que ele teve a dúvida, né? Mas você pode emendar projetos. Então, digamos, o vereador colocou lá, fez um projeto, vou pegar o, sei lá, do espanhol. Pode ser. Para
ter língua espanhola nas escolas. Que legal. Aí ele colocou lá alguma coisa e eu, sei lá, pode ser eu, qualquer outro, ou pode ser ele mesmo, ou pode ser a comissão, passou pela comissão de legislação lá, Justiça e Redação. Eles analisaram e falaram, olha, isso aqui não é competência municipal. Essa questão esse aqui artigo, do... esse Esse artigo de, sei lá, não sei o que, não é competência municipal. Ou você falou em doar materiais. Não, a gente não pode onerar sem fazer o devido relatório de impacto orçamentário. Então, nós vamos tirar, que é para poder esse projeto ser constitucional. Então, a comissão vai e suprime esse artigo com uma emenda. Ou eu e Yasmin, vereadora, vi esse projeto do vereador Dinan e falo, nossa, que bacana, vou inserir mais um público aí. Então, além desse público, vou colocar tal e tal e tal público, com uma emenda. Então, esse também é outra forma de emenda, mas acho que a emenda que você talvez queria saber era dessa do dinheiro mesmo, né? E interessante que você pode fracionar isso esse valor em várias, sendo 50% da área de saúde e 50% em outras áreas, você pode atender isso, fracionar em várias... Quantas vezes você quiser, desde que dê o valor correto lá. Perfeito. Então, são 500 mil, você pode dar 5 mil para cada entidade até e fazer para 100 entidades, por exemplo. Ou você pode colocar 300 mil num projeto, num bairro, para construir um campinho ali, por exemplo. Do jeito que você achar, se tiver dentro dos critérios. Isso pode ser, a minha pergunta bem, às vezes pode ser besta, tá? Mas isso pode ser divulgado, tipo, por exemplo, uma emenda parlamentar da vereadora ou vereador tal, sim, isso é divulgado, a gente tem... Sim, tem, por obrigação, tem que estar no portal, inclusive, da transparência. Isso, o portal da transparência eu já vi, tem. Mas, tipo, por exemplo, redes sociais, ou uma placa, por exemplo, no campo que teve... Sei lá. Não, na placa no campo não necessariamente. Tá, mas, por exemplo, cada vereador tem a faculdade de, se quiser, expor, eu até coloquei aqui, quem tiver com o meu Instagram, né, é o segundo Reels, não o primeiro, que é o de hoje, né, o de ontem. Aí eu fiz um vídeo, por exemplo, aqui e coloquei, né, a gente entregando um carro pro CRAN, que é o Centro de Referência de Atendimento a Mulheres Vítimas de Violência. E daí o carro tá escrito, esse veículo foi adquirido com a emenda impositiva de número tal. Que legal. Então, tipo, nesses bens móveis, eles... Aqui, ó. Veículo adquirido com recurso da emenda impositiva número 192 de 2021. Então é um carro que vai estar circulando e se você for pesquisar qual emenda é essa, você vai ver. Que legal, porque além dos projetos de leis que vocês trazem, tem mais um recurso para poder ajudar a população. Seguindo as regras, tem como... Principalmente 50% da área da saúde, que é o que utiliza mais a população, por utilizar mesmo isso, imposto de saúde, psicologia. Ô Wagner, só um parênteses aí, eu queria só deixar pra galera, se o Adnan puder dar o último recado, que ele tem horário, filho dele agradece a gente ter cumprido o horário, e se a Yasmin puder ficar aqui mais uma perguntinha, a gente, né, vai roubar a atenção da Yasmin, mas Adnan, fica à vontade. Eu só queria dizer também sobre as emendas, antes de dar o recado final aí, a gente optou, né, no ano passado, que foi o primeiro ano que tivemos destinado nossas emendas impositivas, por publicar todas as nossas emendas separadamente nas nossas mídias sociais. Então, para esse projeto foi 110 mil, para esse 30 mil, para esse tal. Então, eu acho que a gente vai repetir esse ano e todos os anos, porque acho que quem votou na gente, mesmo quem não votou, quem acompanha, eu acho que precisa saber para onde a gente está destinando. Inclusive, esse ano, uma parcela vai para o Trilha Jovem, tá? Olha, está muito feliz. Obrigado. Meu Deus. E eu quero... O educador e o coordenador pedagógico. Obrigado. E eu gostaria que ano que vem, todos os 15 vereadores, Yasmin, nos ajuda nessa. Sim. Cada um desse um pouquinho para o Trilha Jovem, para a gente poder ter um volume maior para continuar esse trabalho. Porque o Trilha Jovem dá muitas oportunidades, principalmente de trabalho, de estágio remunerado para os jovens. Com certeza. Isso é uma das pautas que a gente vem brigando bastante lá na Câmara. Acho que vocês já visitaram, acho que a Dinan visitou, né? E está convidada. Acho que esse ano a gente atendeu 300 jovens. Que legal. Que é a saga dos 300. Depois dessa a gente está com saúde ainda, está aqui, então quer dizer que deu certo. Né? E vai expandir mais. Obrigado mesmo, Adnan. E convido os vereadores que quiserem, né, conhecer toda essa estrutura. Acho que é um meio muito legal de ver que os jovens estão sendo assistidos e que poderia estar fazendo qualquer coisa nesse horário. Então,
tendo conhecimento, acesso a conhecimento, informática. Vários deles não têm acesso nenhum, a não ser do celular. Então, primeiro ver se entra no computador, línguas e também currículo, exatamente. Então, acho que isso é bem legal. Dinan, por favor, fique à vontade para falar o que você quiser. Quero agradecer novamente o convite e o pessoal que está assistindo a gente. Espero que tenham gostado aí do bate-papo. Espero que a TrilhaCast aí no futuro esteja bombando nas mídias sociais. Aqui nós temos uma vereadora influencer. Exatamente. Ajuda o TrilhaCast, marca, compartilha de vez em quando. E, bom, eu tenho um compromisso, né? Eu quero pedir licença para sair um pouco mais cedo. Meu filho está esperando ali na escola para fazer uma apresentação, tem que estar lá presente. E eu acho que é isso, né? Parabéns muito aí obrigado. E vereadora, também é um prazer participar contigo aqui. Imagina, prazer é meu. Obrigado mesmo, Dinan. E eu conheço a Dinan do café, ele é muito acessível mesmo, tá, gente? Esse papel isso é muito legal. Da Yasmin e da Dinan são a mesma pessoa, com a câmera ou sem, isso é muito bacana. Vocês não estão aqui à toa. Obrigado, Dinan, fica à vontade, Valeu, tá? até mais. Valeu. Iá, se você puder falar um pouquinho, só para antes da gente fechar essa chavezinha da emenda, se você puder falar por que esse 50%, é óbvio que para nós é às vezes natural esse tema, né, Wagner? 50% para a saúde, mas qual que é o princípio que foi utilizado para colocar 50% para a área de saúde? Porque eu imagino que isso é uma demanda da cidade em si, né? A gente tem, a grosso modo, eu imagino que tem Brasiguai utilizando esse serviço nosso da saúde, a gente tem, sendo população com mais poder aquisitivo, com menos, todos acabam entrando nesse sistema único de saúde. Então, eu imagino que seja por isso, mas é melhor do que imaginar a gente saber de fato, né? Então, na verdade, eu até pesquisei isso no ano passado para eu entender melhor como é que era feita essa disposição, mas é um dispositivo constitucional. Então, não é assim só aqui em Foz, né? Essa questão de metade ser para a saúde. A gente até estava pensando, porque na pandemia, muitos vereadores queriam ampliar por conta da assistência social, né? Então, a gente teve um período assim que a gente precisou de mais investimentos na assistência social e, infelizmente, isso não ocorreu, nem a nível estadual, nem a nível federal. E aí, a gente falou, será que a gente não pode pegar esse pedaço da saúde, talvez, e ajudar também ali na assistência, né, e tal? E daí eu fui fazer essa pesquisa e eu vi que era uma regulamentação realmente constitucional, e aí não tem como mexer, tipo... É bem mais embaixo a parada, né? Quando é a Constituição que manda, tem que cumprir. E daí, nisso, as leis orgânicas vêm e regulamentam essa questão da Constituição. Então, é algo que é para todos os municípios. Assim, essa questão não entraria nem na saúde. A assistência social não entra na geral. Se você quiser usar do recurso da emenda geral para a saúde, tudo bem. Perfeito. Mas geral, dentro do tanto ali que é para a saúde, não pode. Né? Então, é uma questão que eu acho que o legislador, na época de colocar isso na Constituição Federal, entendeu como primordial a questão da saúde. Assim. Por isso é bom ter direito, né? Não, isso é muito legal. Tem uma outra dialética, né? né? Embasa. Isso é muito legal. E sabia que no terceiro ano, a partir do terceiro ano, já falava assim, eu não quero. Cheguei uma vez pra minha mãe e falei, mãe, eu não quero. E minha mãe falou, olha, se você falar que você não quer, beleza, você não quer terminar direito porque você quer ser arquiteta e daí você quer ir lá cursar arquitetura, beleza. Mas não querer por não querer e sair boa, não. Então vai pensar o que você quer fazer e daí você pode trocar, senão você não vai sair daí não. Fez bem. Ainda bem, né? Fez bem. Obrigado. Obrigado, mãe, por isso. E, assim, só para finalizar a última pergunta, Yasmin, qual que é o maior desafio que você acha sendo vereadora hoje? Eu acho que já permeei por várias respostas, porque essa pergunta a gente escuta bastante. Eu já permeei, eu já achei que o desafio era eu ser jovem, por exemplo, porque a gente passa, né, querendo ou não, ser mulher, ser jovem, precisei me impor muito para as pessoas entenderem que meu trabalho valia alguma coisa, ou pelo menos que valia igual deles, né? E eu já passei desse ponto, né? Então, custou muito para mim, emocionalmente, intelectualmente, enfim. Custou muito, mas eu consegui mostrar que não é isso. Né? Que aquilo que eu falo, não falo à toa, que aquilo que eu proponho, não proponho sem estudar, sem entender, sem pesquisar. E que a gente não tá ali na Câmara porque deu na telha de estar ali, entendeu? É realmente um trabalho muito comprometido e sério, muito sério e muito honesto. Então, eu acho que isso já é pacificado. Então, hoje eu diria que o desafio
é conseguir conciliar aquilo que eu gostaria de fazer e aquilo que eu posso fazer. Porque, ultimamente, eu acabei me sentindo muito frustrada por algumas demandas que eu recebi e eu simplesmente não consegui resolver. Né? Vai muito daquilo que o Adnan falou sobre não ser nós que executamos, mas vai muito também, e tá tudo bem não ser prioridade de um setor fazer aquilo, né? E não ser compatível com a sua prioridade. Então, atualmente, meu maior desafio é conseguir equilibrar isso e entender que essa sensação de impotência, de frustração, ela faz parte do trabalho, sabe? Não vou conseguir mudar tudo que eu quero. Não é assim que funciona, né? E com planejamento, e com estudo, e com embasamento, a gente vai conseguindo a longo prazo desenvolver. Isso é muito legal, porque acho que, primeiro de tudo, né, acho que o que você estar vereadora, acho que é um detalhe que as pessoas não levam em conta, né, Wagner? Que eu, enquanto, sei lá, eu tô como professor do Trilha lá, né, eu tô atuando há 7, Wagner? O Wagner sabe mais que eu. 7 anos. 14. Eu posso, em algum momento, falar assim, não, a partir desse ano eu não quero mais. Talvez eu volte ano que vem. Vereador não tem essa escolha, né? A escolha foi antes de ser eleito, né? A partir do momento que inicia o mandato, talvez se ele escolher outro como secretário, algum cargo vai vir, né? Mas ele simplesmente desistir por desistir não tem essa opção, né? Isso, e você, por exemplo, se você aceita o desafio de compor, né, o secretariado por uma pasta que você tenha bastante afinidade, a partir do momento que você deixa de ser secretária ou secretário, você volta a ser vereador, né? Até acabar o seu período ali. Então, acho que esse é um detalhe que as pessoas às vezes veem como é trabalho mesmo, né? Não tem a opção de desistir ali por desistir, né? Por estar cansada. E eu imagino que essa frustração, de fato, deve ser bem grande, porque você está vendo, às vezes, as caras das pessoas ali, né? Que estão precisando daquilo e por algum motivo, ou vários motivos, não consegue resolver naquele momento, né? Mas acho que isso é muito bacana, também a maturidade de exercer aquela profissão, né, Wagner? De ver que, eu imagino, o Wagner também, como pedagogo lá, escuta os trilheiros, por favor, me ajuda, né? E acho que como a gente fica com uma sensação mesmo de impotência mesmo, né? Mas eu acho assim, nós olhando de fora o seu trabalho, como o Adnan, a gente conhece os outros vereadores também, a gente convida também os outros vereadores para participarem do TrilhaCast, mas assim, a gente vê o tanto de alma que vocês colocam no trabalho de vocês, e quanto de estar preocupado com o outro. Então, isso você não precisa se preocupar, que a gente está olhando, está vendo, está te apoiando, porque não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Não, e acho que realmente, Wagner, acho que quando coloca a alma mesmo naquilo, ela é aparente, né? Aparece, né? Em vídeo, aparece numa conversa como essa, tipo, isso é muito legal de falar, né? Estão convidados os vereadores que quiserem vir aqui, em nenhum momento, tipo, sei lá, os assessores ou quem conversou, confirmou, né? Wagner falou, não conversem sobre esses temas, ou aquele outro. Acho que isso mostra muito de esse lado humano, e o lado humano que até você colocou, Yas, de falar, já errei, agora eu cuido mais dessa parte, não significa que eu não vou errar mais, mas nessa parte o cuidado agora é redobrado. Então acho que mostra muito o nosso olhar, cada um como adulto, a gente vai errar muito, mas cabe muito ir trabalhando para isso, né? Infelizmente, nosso tempo acabou. Isso aí. Yas, pode dar o último recado e finaliza. Gente, por favor, acompanhe os próximos episódios. Yas, fica à vontade. Eu queria, né, antes de agradecer e tudo, eu queria fazer um apelo, acho, para todo mundo que está nos assistindo e deixar, talvez, até uma reflexão, que eu entendo a frustração que muitas pessoas têm com a política e, mais ainda, com os políticos. Eu acho que por muito tempo a gente passou vendo coisas ruins acontecerem e até, por exemplo, pelo nosso salário ali, né, entre parênteses, que na verdade é um subsídio, o termo correto, ser contabilizado pelas nossas sessões e não pelas nossas horas e nossas visitas e nossas reuniões. Talvez a gente tenha uma memória de que os políticos não trabalhavam ou não faziam, enfim. Mas a minha reflexão, o meu apelo é para que a gente não generalize isso, sabe? Porque tem muita gente colocando muito trabalho, muito empenho, muita dedicação. E como a gente falou, não é só o político, é toda uma equipe por trás. Então, desmerecer a complexidade desse trabalho, às vezes você pode estar afetando aí um monte de gente. Então, isso é uma coisa que eu queria muito deixar aqui, porque eu acho que todo mundo que está escutando a gente hoje e que vai escutar depois, em outro momento, tem uma consciência crítica muito forte, né? Tem
consegue fazer essa análise e vai conseguir perceber a diferença depois de pensar isso. Então eu queria agradecer do fundo do meu coração, queria me desculpar pelo atraso, mas foi muito importante, tomara que a gente consiga, e eu aviso daí nas redes sociais se a gente conseguir esse avanço. Quero agradecer, eu acho que eu quero enaltecer também essa iniciativa, a Trilha Jovem, Trilha Cast, e tudo isso que vai movimentando, que vai fortalecendo e fazendo com que nós jovens protagonizemos a nossa história. Né? Isso aí. Então, eu quero agradecer. Falou tudo. Valeu, Tchau, galera. Tchau. Obrigado. Valeu, Yasmin. Tchau.